Olá galera, bem-vindos a mais um de aula referente à disciplina algebra vetorial e geometria analítica. E aqui eu vou estar falando dessa equação segmentária do plano e o esboço gráfico, a partir da mesma, no caso. O que acontece? Vamos partir da equação geral e vamos construir a equação segmentária, e depois você vai ver que ela nos fornece o esboço do gráfico direto. Só olhou para ela, você já sabe. Então, olha só. Consideremos o plano I, cuja equação geral é dada por π, dois pontos, ax mais by mais cz igual a d. Tá certo? Eu vou impor uma condição aqui, para a gente não cair em nenhum erro teórico, mas depois a gente vai ver que essa condição ela pode meio que passar batido, que é de nenhum desses caras aqui ser zero, ou seja, A vezes B vezes C vezes D diferente de zero, quer dizer que A, B, C e D são todos não nulos. Tá certo? Eu vou começar dividindo essa equação aqui de cima por D. Então, se eu dividir todo mundo por D, vai ficar A sobre D, x, mais B sobre D, y, mais C sobre D, z igual a 1. Porque D sobre D, né, dá 1. Vou colocar aqui, né. Agora é o seguinte, eu gostaria muito de escrever esse x a d, x igual a x sobre um certo k. Mas que de modo, quando eu fizesse a conta, eu voltasse para exatamente isso aqui. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir esse cara pelo inverso desse cara aqui, ou seja, dividir por d sobre a. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Por quê? Porque eu conservo a fração de cima e multiplico pelo inverso da de baixo, que é quem? A sobre D. Por isso que eu impus as duas condições, tanto o A quanto o D tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque nesse caso aqui já dá problema e aqui também daria problema, porque ele é o denominador de outra fração. Aí aqui eu vou ter y sobre D sobre B mais Z sobre D sobre C igual a 1. Aí esse carinha aqui eu vou chamar de P, Q e R. Essas letras aqui são arbitrárias, certo? Não é nem bom ficar chamando de R, né? Porque a gente já usa muito o R para reta, mas tudo bem. Essa equação aqui, então, pode ser escrita como x sobre P mais y sobre Q mais z sobre R igual a 1. Tá certo? Então essa é a chamada equação segmentária. Aí a gente vai ver que ela tem uma vantagem na hora do esboço gráfico. Então, chamamos 2 de equação segmentária. Uma coisa é o seguinte, vamos pensar no esboço. Vamos pensar no esboço. O esboço do plano. Que a gente viu se não me engano, na videoaula passada. Numa videoaula dessas aí passada. O esboço do plano. Para pegar o esboço do plano, eu faço 3 cálculos. Né? Eu pego π interseção OX, que equivale a fazer a variável y e a variável z0. Só que eu vou fazer isso nessa equação aqui. Então eu vou ter o quê? AX mais B vezes 0 mais C vezes 0 igual a D. Ou seja, quem é X? É D sobre A. Opa, mas D sobre A é P. Então eu já tenho o ponto de interseção. Quando eu tiver a coisa colocada dessa forma, o ponto que ela vai tocar o eixo X vai ser esse ponto P aqui. Ou pelo menos a abscissa, né, do ponto. Aqui vai ser a ordenada do outro ponto, né, que ela vai tocar o eixo Y, e aqui vai ser a cota do ponto que ela vai tocar o eixo Z. Lembrando que, se um desses pontos é a abscissa, no caso aqui, as outras a ordenada e cota são 0. Né? Então, assim, dá para relevar, né? A gente falar que o ponto que vai tocar é esse P aqui. Se eu pegar aqui π interseção OY, eu vou ter que tanto x quanto z vão ser 0. Então eu vou ter a vezes 0 mais b vezes y mais c vezes 0 igual a d.
Mas aqui, ó, vai ficar só BY igual a D. Então, Y é D sobre B, que é exatamente o meu Q. E por último, π interseção OZ, eu vou ter que zerar x e y. Aí vai ficar A vezes 0 mais B vezes 0 mais C, Z igual a D. Então aqui eu tenho o quê? Z vai ser D sobre C. Z vai ser D sobre C, que vai ser o valor R. Então, esta equação segmentária aqui da forma, ó, x sobre P mais y sobre Q mais Z sobre R igual a 1, ela tem esse esboço gráfico aqui imediato. Se eu for esboçar o gráfico do plano, né? Então, vou desenhar aqui no espaço que o eixo Z, o eixo Y, só uma inclinadinha aqui mais no eixo X, né? Aqui o eixo X. Digamos que, sei lá, P está nesse ponto, Q está aqui e R está aqui. Então, esse triângulo aqui é um triângulo que tem a mesma inclinação. Ele está contido no plano. Ele é o chamado triângulo mágico, né? Digamos assim, se você quiser dar um nome para ele. Estou dando um nome para ele aqui, é o triângulo mágico. Esse triângulo aqui, ele me diz a inclinação que o plano está. Se ele fosse uma rampa, se eu vindo desse octante aqui para um octante cá do fundo, se eu teria que subir ou descê-lo, passando por cima dele, né? Então, tá aqui. Claro, se você preferir, o desencargo de consciência, você faz um desenhozinho delimitando ele por fora, tá certo? Não é preciso fazer esse desenho, tá certo? Mas você faz. Você pode também tracejado, pode botar só o triângulo tracejado, ou pode botar só o plano e esses 3 pontos, viu? Aí vai dar a entender que são os pontos que o plano intersecta esses eixos. Tá certo? Então, de modo geral, você já tem imediatamente isso. Quer dizer, quer ver? Vamos dar um exemplo, né? Para ficar mais claro. O exemplo é esse, ó. Esboce o plano cuja equação segmentária é dada por x sobre 3 mais y sobre 2 mais z sobre 2 igual a 1. Note, ó, gente, pegadinha, viu? Tem que ser sempre 1. Ah, se aqui fosse 2, professor, então você pegaria todo mundo aqui e dividiria por 2, que é o equivalente a multiplicar todo mundo por 2. Ou seja, você tem que tomar cuidado com pegadinhas, porque se vier igual a 2 aqui, isso não é equação segmentária. Também o enunciado estaria induzindo ao erro, porque ele estaria errado também. Uma pegadinha como essa, ela viria assim: esboce o plano cuja equação é isso. Ele não daria nome a essa equação. Aí ele botaria aqui um 2. Vixe, então é muito cuidado. Transforma esse 2 no 1, fazendo operações dos dois lados, e aí você pode, né, esboçar o gráfico daquela forma ali. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Solução. Então vamos desenhar o nosso espaço. Certo? Aí eu vou marcar os pontos. Ó, no eixo X eu vou marcar aqui 3 unidades. No eixo Y, 2 unidades positivas. Né? E no eixo Z, 2 unidades. Então ele vai tocar aqui, aqui e aqui. Como eu falei, se você quiser, você pode apenas fazer esse desenho aqui, ó. Aí, sei lá, você bota aqui P, Q e R. Não é só identifica essas bolinhas aqui para a pessoa ver. Mas para a pessoa não achar ruim quem está olhando essa questão, você pode apenas fazer isso aqui, ó. Ou você traceja o triângulo, também pode. Certo? É só para dar uma ideia que esse triângulo está contido no plano. Então, claro, né, você pode pensar ele como um representante, um único, né, representante desse plano π aqui. É esse triângulo. Você pode fazer até tracejado se você quiser. Não tem problema nenhum. É só para você entender a inclinação desse plano. Tá certo? Aí você bota aqui, né? 3, 2, 2. Perceba que ó, já vem aqui, ó. 3, 2,
2. Então a equação segmentária ela tem uma vantagem em relação à equação geral, que é o esboço. Tá certo? Talvez ela não seja tão boa de trabalhar quanto a equação geral em algum aspecto, mas pelo menos na questão de esboço gráfico ela é imediata. Você já sabe os pontos de interseção. Tá certo? Então é isso aí. Eu espero ter entendido, né? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, a gente vai estar tentando tirar. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.